Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje tem campeão mundial na área, rapaz. 2005 ele foi campeão paulista, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial. Renan Teixeira daqui a pouco estará aqui conosco. Cara, esse cara tem uma história bem legal, bem bacana. A vivência dentro de São Paulo, dentro de uns clubes grandes. E ele vai contar um pouco pra gente da sua trajetória, da sua vivência dentro e fora dos gramados e atualmente como está vivendo. Já solicitou aqui. Opa, deu pau aqui? Vamos lá. Fala, Ronei. E aí, Aloísio? Vamos lá, vamos ver se vai agora. Marcel. Boa. Parou, tá me ouvindo? Já foi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Ouvindo sim, você. Tá cortando, não tô te ouvindo bem, tá cortando um pouco. Quer entrar e sair de novo? Quer sair e entrar de novo? Pera aí, agora eu tô ouvindo, Tá ouvindo? tô ouvindo. Então vamos lá. Primeiramente, queria te agradecer aí por estar aqui com a gente, por essa noite aí participar, contar um pouco aí da vivência de atleta e atualmente, né? Queria te agradecer aí, cara, para fazer essa live conosco aí. Eu que te agradeço, primeiramente boa noite, eu te agradeço pela oportunidade de estar conversando com você. E vamos lá, temos uma hora aí pra contar um pouco da nossa história aí. É isso aí. E iniciando, que eu comento sempre, eu não sei se foi o seu caso, mas a maioria aqui, mais de 80% a galera começa no futsal. E eu não sei se foi o seu caso, mas dentro do São Paulo eu sei que existe futsal e muitos saíram de lá. E foi daí também a sua primeira pegada na bola assim de moleque? Foi no futsal ou já começou no campo? Sim, foi no futsal, mas não no São Paulo. Eu joguei no Juventus, da Moca, Salão, né? Círculo, Aham. Mili- Círculo Militar, Nacional da Água Branca, ali na frente do CT de São Paulo. Mas no São Paulo, Salão, eu não joguei. No São Paulo foi só o campo mesmo. E já com 14 anos, e daí já não jogava mais salão. Aí eu já parei e fiquei só no campo mesmo, porque já era o objetivo ser jogador de futebol de campo, então não queria não queria ficar um ia atrapalhar o outro, sabe? No processo Aham. um ia atrapalhar o outro, não ia conseguir me dedicar às duas coisas da mesma forma, né? O futsal e o futebol de campo. E sinceramente eu não gostava muito de futsal, então eu sempre gostei mais do campo e segui no campo. Deixa eu mandar um abraço rapidinho pro meus Opa. amigos que estão aí, o Luiz. Ei, filhinho, esse fim de semana, hein, filhinho? Lá, o Padula, Ale, beijão, rei das lives. Grande abraço, meu irmão. Então, meu velho. E aí, chega no São Paulo e como que foi aquilo lá, cara? Ó o Barão aí também. Danilo Barão acabou de entrar. Como foi Ô, chegada no São Paulo? Então, o Danilinho, eu joguei com ele também salão, na Eurosport, em alguns clubes a gente jogou junto salão, e ele construiu e tem construído ainda uma carreira maravilhosa no futsal, né? Hoje joga Sim, lá em Sorocaba no Magnus. no Grande Magnus. abraço, Danilinho. Danilo é parceiraço, cara. É amigo meu de várias décadas aí, que eu cubro bastante futsal, Renan. Já desde 2003 vivi bastante futsal, cara. Conheço tudo lá.
muitos amigos lá, bem bacana. E aí, como foi a chegada no São Paulo, cara? Sair de. Olha lá, que dupla. É isso aí, Dan. Um grande abraço, meu irmão. Como foi chegar no São Paulo, cara? Sendo torcedor, de repente você vê lá na base do São Paulo, vestindo aquela camisa e cair assim, de repente, dentro de um profissional. Me conta como foi essa transição assim de base para a chegada no profissional. Sim, eu cheguei no São Paulo no final de 99, comecinho de 2000, se eu não me engano, fazendo o teste, foi com o Visoli, né, que era o treinador do time sub-15 na época. Passei no teste, na verdade passei como lateral direito, porque tinha muito jogador na minha posição e jogadores importantes que eram convocados sempre para a seleção brasileira sub-15. Então ali, sinceramente, ficaria mais difícil, a concorrência ali era mais pesada e era um pouco mais tranquila na lateral direita, né? E foi assim que eu fiquei no São Paulo. Depois, com o tempo, eu fui indo para minha posição, né? Daí passei o processo todo lá, sub-15, sub-17, passei por diversos treinadores, Visoli, Lucas Neto, que ele é irmão do Miller, Uhum. Pita, Toinho, e o Visoli, acabei, o professor Cilinho, né? E acabei encontrando de novo o Visoli no sub-20. E a gente, em 2004, fez uma taça muito boa. Chegamos na final, perdemos a final para o Corinthians. E eu subi naquele ano, subi com o Cuca. O processo de transição da base para o profissional, principalmente em time grande, é um pouco complicado. Por quê? Porque você vê aqueles caras que estão sentados do seu lado no vestiário, você vê eles pela televisão só, né? Então você fica um pouco. O começo, a adaptação um pouco difícil, né? Eu sentava do lado do Uhum. Rogério no vestiário, sabe? Eu só via ele pela televisão, não conhecia, não sabia como que ele era no dia a dia. E daqui a pouco o cara começa a conversar com você, o cara te orienta no treino, enfim. Então você fica um pouco. Esse período de adaptação é um pouco difícil, mas com o tempo, com o passar do tempo, você vai pegando amizade com as pessoas e tal, e você vai se adaptando, né, vai pegando mais confiança no trabalho e daqui a pouco as coisas começam a acontecer naturalmente, né? E foi o que aconteceu Sim. comigo, com a ajuda dos meninos que subiram um pouco antes de mim, né? O Uhum. Fábio Santos, o Ed Carlos, Tardelli, o né? L, eles subiram um pouco antes de mim, então eles já conheciam o pessoal, então a adaptação fica um pouco mais fácil, né? Sim. E aí, você chegou a jogar a Copinha? Jogou em 2004, não foi? Isso, 2004 eu joguei a Copinha. E aí, 2004. dali, acho que vocês chegaram a perder pro Corinthians, eu acho, na final, não foi isso? Nós E ali perdemos. foi a transição. Aí Exato. foi a. Eu não joguei aquela final. Eu na semifinal contra o Palmeiras, eu estava suspenso. A semifinal contra o Palmeiras, eu tomei o. Eu não lembro se era dois ou três cartões que ficava suspenso. Eu tomei o cartão naquele jogo, na semifinal contra o Palmeiras. E não pude jogar a final. Eu e o Fábio Santos. Uhum. E quem sabe a derrota não tenha sido para mim tão ruim. É claro que você quer ter o título da Copinha, o torneio mais importante Sim. da base, né? Vamos dizer assim, mas para mim, quem sabe não tenha sido tão ruim, porque depois do jogo o Marcelo Portugal Gouveia, o finado Marcelo Portugal Gouveia, que era o presidente na época, falou pro meu Uhum. irmão, o São Paulo hoje nós não ganhamos porque seu irmão não jogou e tal. Daí eu falei, pô, acho que vai dar alguma coisa, né? Acho que ele. E eu joguei aquela taça sem contrato, então acho que foi um negócio. Foi legal para mim aquela taça. Para mim e para outros também que subiram, Sim, logo na sequência que subiram, né? Bastante sim. jogador subiu ali na sequência. E a Copinha era o grande espelho, é até hoje, né? O grande espelho dos clubes grandes, né, Renan? Porque até nos clubes, para chegar no profissional do clube grande é muito difícil, né, cara? Na sua época era pior ainda, porque tinha vários craques, né? Vários.
A gente brinca aqui que vem de gerações que você montava 3 seleções brasileiras, dois times de cada clube. Hoje não é tão assim, mas na sua época já era meio difícil. Jogar aquela copinha e fazer o espelho para poder sair da copinha e já ir pro profissional. Ainda chega e cai numa Libertadores ali. Eu sei que eu acho que você não jogou direito, mas já cai o São Paulo numa Libertadores, voltando já um bom tempo sem disputar, não foi isso? Exatamente. Bom, a taça na época, a taça era o único torneio transmitido na televisão, né? Hoje em dia, muitos torneios, base, sub-17, sub-20, sub-15, é transmitido na televisão, na TV fechada. E antigamente não, Aham. antigamente só a Taça São Paulo em janeiro que era transmitido. Então, praticamente era a nossa única oportunidade de conseguir mostrar e ir pro... Foi o que aconteceu com a gente. E foi o que aconteceu comigo. E eu subi naquele ano, e como você falou, um ano de Libertadores, fazia um bocado de ano, não lembro quanto, mas fazia muito tempo que o São Paulo não jogava Libertadores. Eu fui inscrito, mas não joguei nenhum jogo daquela Libertadores, diferente de 2005, mas Uhum. 2004 não joguei a. Na verdade, não fui para nenhum jogo. Aliás, só o jogo da eliminação, né? Na semifinal contra o Once Caldas lá em Manizales, é o único jogo que eu fui dessa Libertadores, e que foi o jogo da nossa eliminação. Mas a responsabilidade é muito grande, a pressão era muito grande. E depois daquela eliminação lá, acontece no São Paulo a única vez no tempo todo que eu passei no profissional, a única vez que a gente teve que eu tive um pouco de pressão da torcida no tempo que eu passei no São Paulo, que foi ali logo depois da eliminação. A gente teve alguns jogos do Brasileiro também, perdemos, um deles contra o Palmeiras no Pacaembu, e daí que a torcida foi lá e fez uma pressão danada, a pressão mais em cima de jogadores mais experientes, né? No caso o Uhum. Rogério, o Luiz Fabiano, mas acaba que respinga em todo mundo, porque a gente não está acostumado com isso, na base não existe isso. Apesar de você ter a Uhum. pressão para ganhar ali da sua equipe técnica na base, não tem pressão de torcida. Se você perde, a torcida não vai lá te bater, quebrar o carro, fazer nada disso. Profissional é diferente. Então, no São Paulo foi a primeira e única experiência, porque depois dali as coisas melhoraram muito, principalmente como resultado, as coisas melhoraram muito e nunca mais tivemos pressão. O ano 2005, então, nem se fala, foi só amor, foi história de amor com a torcida, né? Ganhamos tudo, então pressão zero. Verdade. A pressão em time. Time vai, considerado pequeno já é difícil. Grande, então, nem imagina, né, cara? Você vestiu uma camisa de um clube, principalmente que estava um tempo sem chegar nas finais, mas deu sequência, chegou em 2005, cara. Chegou ali em 2005, manteve a base de 2004, né? E foi agregando alguns jogadores o Paulista. Qual o momento que você olhou assim e você fala, meu, que time que tá montando, cara? Porque começou a vir caras de outros clubes que estavam fazendo a diferença, né? Logo no começo do ano, antes mesmo de começar a temporada, chegou o Josué Mineiro, o que é uma diferença incrível, né? A chegada dos dois, né? Uma das melhores duplas que o São Paulo já teve na história. Sim. E em tão pouco tempo, né? Formaram uma dupla incrível, né? Assim, um entrosamento incrível em tão pouco tempo, que não é comum, né? É Sim. normal que eles que essas grandes duplas assim levem um tempo de adaptação e tal, conhecer o cara no dia a dia, como ele gosta de jogar, como ele, enfim. E eles não, eles parecia que eles jogavam juntos já tinha 5 6 anos. Incrível. E isso foi um diferencial para a gente logo no começo do ano. Aí logo depois vieram outros jogadores, veio o Roger da Ponte Preta, chegou o Richardson vindo do Santo André logo depois. E na minha opinião, chegou um jogador para a fase final, a reta final da Libertadores,
que é a cereja do bolo, é o diferencial de tudo, na minha opinião, que é o Amoroso, né? O Amoroso. Amoroso, um jogador incrível, né? A gente sabia, como você falou, desde o começo do ano a gente via que o grupo era muito forte, que o time ia brigar o ano inteiro pelas conquistas e tal. Só que a chegada do Amoroso foi um up tão grande que eu pensei, pô, é certeza que nós vamos ganhar, sabe? É um diferencial. Eu acho que ele colocou o nosso time num patamar diferente, num patamar diferenciado. A chegada dele e como é Marcel, né? Acho que é Marcel o nome do rapaz. Marcel, Ele tá falando o Luizão Amoroso. E o Luizão, ele o Amoroso, eles já tinham jogado junto antes, desde Minas. Guarani, Palmeiras. Exatamente. Então, eles já eram entrosados. E tinha mais a presença do Júnior na lateral esquerda, que o Júnior, pô, ele e o Luizão também já tinham feito uma dupla importante no Palmeiras no passado. Então, tava tudo certinho. Cicinho voando, como nós já falamos, Josué Mineiro. O Danilo fez uma temporada absurda, absurdo que o Danilo jogou. Vários outros jogadores muito importantes. O Rogério, nem se fala. Ganhou vários jogos pra gente. Então, ou defendendo ou fazendo gol, que é incrível falar disso de um goleiro. Então, aquele ano foi perfeito. Foi um dos melhores anos da história do São Paulo, com certeza. As coisas estavam andando certinho, dentro de uma normalidade que é difícil Uhum. você pensar hoje no São Paulo. O Danilo colocou aqui, ó, essa fase era fácil torcer para o São Paulo. É, É bem por aí. era fácil, era tranquilo. A gente trabalhava muito, a gente sofria muito, era uma cobrança pesadíssima, uma cobrança muito pesada mesmo, interna, né, entre os jogadores, entre nós Uhum. jogadores, principalmente partindo das principais lideranças, né, Rogério, os mais velhos, né, Rogério, Lugano, Luizão, os jogadores mais experientes, com mais rodagem, depois a chegada do Amoroso, daí com uma experiência até maior ainda, experiência internacional, de time grande. Então, essa cobrança nossa também era isso que era uma coisa importante do nosso time, a nossa cobrança. E sempre sendo muito leal, muito amigo, porque não tinha vaidadezinha, não tinha nada disso. O time era fechado. O cara que ficava sem jogar, estava no banco, ou não era relacionado, torcia para o cara que jogava, estava do lado do cara que jogava, sabe? Não tinha negativismo dentro do clube, dentro do grupo, nego torcendo contra. Também os funcionários do CT, os funcionários do Morumbi, sempre estavam do nosso lado, entendeu? Porque a gente ajudava bastante eles também. Então, Uhum. a engrenagem estava perfeita, tava rodando tudo certinho para gente ter êxito. Uma das coisas principais você estava falando aí, cara, que hoje é mais difícil, né, cara, no sentido de união, de querer um experiente ajudar um mais jovem, um grupo que é grupo de verdade e cria-se vencedores iguais vocês. É isso aí, vai criando e vai acontecendo. Do nada, assim, não precisa fazer muito esforço. A engrenagem, igual você falou, vai naturalmente, vai chegando aos títulos. Aí vocês ganham o Paulista de 95 e vai para o Brasileiro. E tem a mudança, né? Começa a ter uma mudança, tanto os técnicos vão mudando a cadeira ali, né? Mas o presidente de vocês dava uma maior força por trás. Eu lembro daquela época, cara, que a gente vivia bastante lá no São Paulo, porque o presidente da federação na época, o Ciro era muito amigo do Portugal Gouveia, né? Então a gente ia direto lá, eu fazia assessoria pro Ciro naquela época. Eu via como que o São Paulo estava naquela época muito fechado, cara. Era um grupo. Era muito diferente dos outros. E o que achava mais estranho ainda, Renan, porque, igual você olhava na sua posição, você falava, caramba, velho. Tipo assim, meu, não preciso nem. Pra mim aqui tá ótimo, cara. Não precisa nem. Porque os caras eram demais, velho. Era cara. Meu, você olhar pro Mineiro, olhar pro Josué, ainda você olhava assim pro seu banco, você falava, cara, só tem craque aqui. Eu acho que vocês, aliás, passavam isso pra nós que olhava daqui, que o Marcel colocou aí, só tinha craques.
e o Barão também. Era isso mesmo? Você passava a olhar para os outros e falar assim, cara, só tem monstro aqui? Eu não consigo afirmar que só tinha craque. Tinha ótimos jogadores. O craque e o Amoroso. Completamente diferente do. A gente tinha ótimos jogadores. O Cicinho numa fase incrível, voando. Tanto que ele foi para o Real Madrid depois do Mundial. O Júnior também, um jogador tecnicamente muito evoluído. Muito evoluído. Só que craque mesmo, era o Amoroso e o Rogério no gol. Um goleiro craque, né? Mas é um cara que, apesar de tudo, decidia jogos para nós, como ele fez contra o Tigres no primeiro jogo das quartas de final, quando ele fez 2 gols de falta e ainda perdeu um pênalti. Ele poderia ter feito 3 gols no mesmo jogo, né? É que o nosso time era realmente fechado, era muito comprometido. O nosso grupo tinha de tudo, como você falou. O cara experiente que ajudava os mais novos que queriam ter uma carreira vitoriosa e por isso treinava pra caramba, se dedicava pra caramba. Tinha ótimos exemplos dentro do grupo de jogadores que trabalhavam muito, eram mais velhos e você via treinando muito. Pô, então, se esses caras já bem-sucedidos financeiramente, se tem tudo que tem e eles treinam dessa forma, pô, eu tenho que treinar mais que os caras ainda. Então era sempre ótimos exemplos, o Rogério, Amoroso, o Luizão. O Luizão uma dificuldade tremenda para treinar, e mesmo assim ele ia treinar por causa do problema nos 2 joelhos. E mesmo assim ele se dedicava, treinava, fisioterapia, no horário que não tinha treino, chegava mais cedo para fazer fortalecimento, para estar apto para treinar. Então isso tudo é exemplo maravilhoso que a gente foi tendo. Então aquele grupo era bem dividido, assim, da forma que tinha de tudo. Tinha o experiente exemplar, tinha o jovem exemplar também que queria crescer na carreira, queria ter uma carreira vitoriosa. Enfim, era um grupo. É o grupo perfeito. De craques, não, mas um grupo perfeito. E muitas vezes, um grupo vitorioso, você não faz com excelentes jogadores no que diz respeito à parte técnica e tal. E sim, com excelentes jogadores, acho que mais na parte mental, na parte de cabeça, na parte de coletividade, de grupo, de harmonia de grupo, entendeu? Porque assim, se você tem um jogador, por exemplo, a gente tinha um jogador no banco que era um excelente jogador, ele poderia ser titular, na minha opinião, o Souza. Só que o Souza nunca deu problema, ele poderia dar problema, e não. E sempre que precisou, ele também trabalhava muito, sempre que precisou, ele foi e deu conta do recado, muitas vezes nem na posição dele, jogando como ala, quando o Cicinho foi muitas vezes convocado para a seleção brasileira naquele ano, e outros jogadores também, Tardelli, né? Que daí, depois da chegada do Paulo, o Tardelli, o Luizão foi mais efetivado como titular, o Tardelli banco, e também um excelente jogador, todo mundo sabe, e não deu problema nenhum. Vários outros, Fábio Santos, enfim, vários jogadores que a gente estava remando para o mesmo lado, estava correndo, estava todo mundo puxando a corda para o mesmo lado. Agora, se um faz força contra, se um puxa para o outro lado, já atrapalha, entendeu? Então, acho que o importante do nosso grupo naquele processo todo, tinha o Marco Antônio também, que também jogou com a gente na base, excelente jogador, que estava numa boa fase. Enfim, nosso time era muito forte, muito forte. Só que mais do que isso, era um grupo muito forte. Era um grupo muito unido, fechado. A gente não era aquele negócio, pô, acabava o treino, todo mundo saia correndo, eu vou embora. Não. A gente ficava no vestiário conversando. Muitas vezes ia pro botequim tomar uma cerveja e ficava conversando até tarde. Pô, isso é importante pra caramba, cara. Isso é muito importante pra harmonia, pro ambiente do trabalho. Futebol, tudo é ambiente. Você não tem um ambiente bom de trabalho, é difícil, cara. Sim, sim, você tocou um ponto certíssimo, cara, é isso mesmo. O ambiente faz tudo, cara. Se você sente feliz ali, sente junto, porque você passa mais tempo com eles do que com a sua família, cara. Então, se você não tiver um ambiente bacana, não vai, né, cara?
E qual foi o momento que vocês chegaram na Libertadores e você falou, cara, acho que vai, porque até no início ali tava complicado no sentido, em todos os sentidos, né? A Libertadores é cruel, né, jogar, né, cara? Mas qual foi o momento ali que dá virada e você falou assim, ó, acho que agora vai? Bom, como eu falei antes, eu sempre tive a convicção que o nosso time era muito forte, que a gente tinha condições de brigar pelos títulos durante todo o ano. Uhum, Quando eu tive a certeza mesmo, foi a chegada do Amoroso. Nosso time era forte e tudo, mas o Grafite machucou o joelho. E o Amoroso só uhum, chegou porque o Grafite machucou o joelho. Quando o Grafite machucou a chegada do Amoroso, no primeiro treino eu já vi que ele tinha colocado a gente num patamar diferente. Cara frio para decidir jogos, ele junto com o Luizão, jogador experiente, jogador acostumado a jogar Champions League. E ali eu tive a certeza que dificilmente a gente perderia o título. E ele chegou no momento que, na minha opinião, era a final da Libertadores. São Paulo e River Plate. Eu tinha na minha cabeça, e é só uma opinião individual, não era opinião do grupo, não, tá? É opinião minha. Quem passasse dali provavelmente seria o campeão. Com todo respeito ao Atlético, mas tanto o nosso time quanto o time do River, na minha opinião, era mais forte que o Atlético. Poderia ser que o Atlético ganhasse? Futebol, poderia. futebol. Mas eu via tanto nós como o River acima do Atlético Paranaense. E foi o que aconteceu. O segundo jogo, tivemos ali no fim do primeiro tempo um momento de crescimento ali do Atlético, mas e o primeiro jogo lá em Porto Alegre também foi um pouquinho mais difícil, mas depois, jogando em casa, a gente teve um desempenho muito alto, muito superior ao do Atlético. A gente vai comentar, eu vou comentar dessa partida, que você tem uma coisa especial com o Autuori nessa partida, né, cara? Contra o River Plate. Mas um pouco antes, na chegada dele também, deu uma mudança ali, né, cara? O Autuori, ele tem um jeito, só quem conhece o Autuori pessoalmente sabe como que ele é dentro e fora de campo, né, Renan? Principalmente a mudança no ambiente principal, né? Porque antes com o Leão, como resultado, estava excelente também. O Leão, né, conseguiu lá o resultado dele, foi campeão, a gente foi campeão paulista, e praticamente com o mesmo grupo que foi campeão da Libertadores e depois o Mundial. Só que a mudança mais significativa naquele sentido ali, naquele momento, foi a mudança do ambiente, né? O Leão, eu sou muito grato a ele, tudo que ele fez por mim na minha carreira. Depois ele me levou para o Atlético Mineiro, me ajudou muito, né? Gostava muito do meu futebol, gostava muito de mim, da minha postura, mas o ambiente com ele sempre foi um pouco mais pesado, um ambiente um pouco mais difícil Uhum. e com o Paulo não. O Paulo sempre um ambiente tranquilo, o Paulo nunca foi de levantar a voz, de falar palavrão, tratava todo mundo da mesma forma, enfim. O ambiente era mais leve, mesmo fora do trabalho, mesmo fora do treinamento. Esse foi o diferencial. Como resultado, os dois venceram, os dois tiveram êxito, um de uma forma, outro de outra, um com uma filosofia, outro de outra, mas no final os dois deram resultado. Qual que é o certo? O que dá o resultado. Então, os dois estão certos. Foram os dois. Mas é óbvio que todo mundo sempre prefere um ambiente mais tranquilo, mais harmonioso, mais leve para trabalhar, né? Sim. Ó o Tom aí, eu não sei se você chegou a jogar com ele na portuguesa, mas é o Tom o goleiro do Juventus, da Moca. Meu O Tom parceiro, tá na lá. joguei com ele É, não só na portuguesa, como também no o ano passado, meu último clube, o Central de Caruaru, ele era o nosso goleiro. Tom, grande abraço. Espero que você esteja se cuidando, porque daqui a pouco volta o futebol e você tem que estar pronto, rapaz. E ele treina muito, trabalha muito, sempre mantém a forma. Eu estou acompanhando aí, o Tom está trabalhando. Entrou meu primo também, o Júnior. O Juninho trabalha na prefeitura de Caeiras, a cidade que eu nasci. Secretário de esportes lá.
Entrou Maria Paleteira. Hoje a gente teve o prazer, eu, Leandro Guerreiro, a gente teve o prazer de conhecer o Leandro fazer uma nova parceria com Maria Paleteira. Melhor paleta mexicana que eu já provei na minha vida. Fantástica, fantástica, fantástica. Quem quiser Que aí, bom. procura aí por Maria Paleteira, que é espetacular. Fica ali no centro a fábrica deles. E eles entregam, enfim. Entra lá no Instagram deles e tem todas as informações lá. É top, 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 top. Ó, o Fábio Santos entrou aí também. Cadê o Fábio Santos? Entrou aí. Passou, deu tchauzinho e subiu. Não sei pra. Mas Ah, ele o tá aí na cabeça live. entrou. Cabeça entrou mesmo. Rapaz, esse óculos meu aqui, eu vou falar pra você, bicho. Tô enxergando direito não, mas ele entrou mesmo. Ele tá aí. Fabinho, porra, é meu irmão, cara. A gente jogou junto no São Paulo desde os 14 anos. Meu irmão, hoje ainda jogando em alto nível, jogando lá no Atlético Mineiro. Meu parceiraço. Olha ele Parceira. aí, ó. Tamo junto, Bi, saudade. É isso aí que Ah, não Deus. tem preço, né, Renan? Passa épocas e épocas, isso aí o que vocês constroem não tem preço, né, cara? Isso aí é o que fica. Todos que passam por aqui falam a mesma coisa, que é o que fica, é a amizade, é o que constrói fora de campo. Isso aí é muito bacana, velho. E aí, vamos falar daquele jogo do River. Só um Ó, minutinho, só um minutinho, tá, fala Soro. aí. Entrou também, tá, meu tio que mandou a última mensagem aí, ó, 2005 foi o grande ano para Ah, nós. Ele é meu tio. Ele que me ajudou opa. muito também, Daniel, ele que me ajudou muito também no começo. Que eu te falei que eu fui com 14 anos, 14, 15 anos lá para São Paulo. Ele que conhecia o Visório, o treinador, e conversou com Uhum. ele para ele me dar uma oportunidade, enfim. Ele me ajudou muito também nesse começo, ele me levava a treinar, enfim. Grande abraço aí, tio. É, gratidão, velho. É isso aí. Porque antigamente tinha que ter o patrocínio, né, Renan? Não tinha igual os tempos É, de hoje, né, cara? não, pô, Não- completamente diferente. O futebol hoje em dia está muito Muito, mudado. mu- É normal, está acompanhando a muito evolução. diferente. É Muito, muito, verdade, muito. muito diferente. O menino sai com 13 e já tá ganhando mais que um jogador profissional naquela época, cara. Pô, mas Mas muito mais, incrível. Eu ganhava para quem 3 não mil. sabe, para quem não sabe, fala quanto que era o seu salário daquela época, ô Renan, antes de virar profissional, cara. Né? Antes de fazer o contrato, eu ganhava ajuda de custo. Se eu não me engano, era R$ 300 que eu ganhava por mês. Joguei a Taça São Paulo em 2004 dessa forma, sem contrato e ganhando ajuda de custo. Hoje, o que é impensável, né? Você pode pegar ali o sub-20 do São Paulo, acredito que não tenha ninguém que ganhe menos de 10 mil. Eu subi profissional, eu fui campeão da Libertadores ganhando 3.600. Incrível, né? É a mudança, a inflação, é um monte de coisa que acontece É um monte de coisa. É um mas monte de coisa. é impensável isso hoje, né? É, não dá para imaginar uma situação dessa, cara. E aí, Exato. vamos contar daquela do River, que você quase não dormiu à noite, porque o Autuori falou que você tinha uma missão tão fácil, que era, acho que foi a mais fácil da sua vida, não foi? Essa história é legal. O, o jogo era na quarta, né? Da semifinal da Libertadores. E na segunda, o Paulo. A gente ia treinar à tarde e já concentrar para o jogo de quarta. O Paulo me chamou na sala dele e falou: Ó, quarta você vai jogar titular. E você tem a responsabilidade de marcar esse cara aqui, ó. E mostrou 10 minutos de vídeo editado do Galhardo. Era gol de direita, gol de esquerda. Ele batia a falta, ele dava assistência, ele fazia gol de cabeça. Baixinho corria o campo todo, era o diabo. Eu saí da sala e falei, professor, pode ficar tranquilo, deixa comigo. Pra passar confiança pra ele, né? Mas as pernas estavam tremendo já. Na segunda-feira as pernas estavam. Falei, nossa senhora, como que eu vou fazer pra marcar esse baixinho? Fiquei vendo os vídeos dele. E eu ia dormir à noite, de segunda para terça, de terça para quarta, e ficar pensando nele, cara. Acordar de madrugada e pô, era o Galhardo na minha cabeça 24 horas, cara. Eu tava tão pilhado, tão na adrenalina, que mesmo sem dormir direito essas 2 noites, eu tava muito preparado, né? Não tava bem descansado, tava legal, porque a adrenalina, imagina a adrenalina para um jogo desse, a concentração, o foco para um jogo desse
né, 300%, né? Imagina. E Uhum. no final deu tudo certo, eu consegui cumprir com o meu papel, né? É um papel que naquele momento eu acho que dentro do nosso grupo só tinha eu para fazer, porque o Paulo falou para mim: você não precisa jogar, mas você não pode deixar ele jogar. Ele não poderia dar essa missão nem para o Mineiro nem para o Josué, porque eles não deixariam de jogar. Eles não Sim. fariam isso. Quando a gente tivesse a bola, eles iam seguir, iam fazer o jogo deles. E eu, mais novo, tal, obedecia mais à risca, né? As ordens. E naquele jogo, o Cicinho não jogou. O Cicinho estava com a seleção brasileira, se eu não me engano, na Copa das Confederações. E o Mineiro jogou na ala direita. O Mineiro jogou na ala direita e jogou eu e o Josuca de volante. Então eu fiquei com essa responsabilidade e o Josué mais livre para sair, para atuar, né? Então ele me deu essa responsabilidade e no final consegui cumprir muito bem. Apesar de todo o sofrimento pré-jogo, no final deu tudo certo. Verdade, cara. Ó, o Ítalo Nobre perguntou a mesma coisa aí que você acabou de falar. Se hoje falta mais jogadores raiz igual você. Ah, cara, não sei, tem jogadores comprometidos e tal, acho que tem. As mudanças no futebol que aconteceram, tem muita frescura, eu acho que aconteceu no futebol, sabe? Muita frescuragem, muito mimimi, muita mordomia, muito, sabe? E ó que naquela época a gente também tinha, viu? Mordomia pra caramba, Sim, mas tá sim. demais. Tá demais. Hoje o cara não, você não pode falar mais nada, cara, você não pode, né? Naquela época não, naquela época fala lá com o meu hoje, liga pro meu assessor, liga. Eu nunca tive assessor de imprensa. O repórter ligava direto para mim. Renan, você pode dar entrevista? Posso. Posso. Ou não posso. Mas eu mesmo falava, não tem. Fala lá com o meu assessor, marca lá com ele. Meu assessor é um cacete, pô. Fala comigo, cara. Ué, eu que vou falar, ué. Nunca tive assessor de imprensa. Só que muitas vezes o cara não tinha meu telefone e ligava pro Juca. Ou pro Felipe. Aham. Que são até hoje os assessores de Os imprensa do São assessores. Paulo. É. Ó, Renan, o pessoal de tal rádio ligou para fazer uma entrevista com você. Você faz? Bora, joga para cá. Ou se não, naquela época era mais direto. Os repórteres ligavam direto. O Leandro Guerreiro teve aqui em casa comigo esse fim de semana, que nós fomos fazer né? Nós fomos Hum. arrecadamento lá em Tapetininga e tal. E ele teve comigo aqui esse fim de semana e ele falou uma coisa que é verdade. Antigamente, a gente fazia entrevista coletiva e depois a gente ficava sentado na sala, conversando com todos os jornalistas na sala de imprensa de São Paulo. Você sabe como é que era lá antes? Sim, A gente ficava sim. sentado com o cara tomando café depois do treino, que as entrevistas antes eram depois do treino. Acho que hoje são antes, enfim, não sei. É E a gente depois, mas só ficava. que eles escolhem agora, Renan. É depois, mas só que eles escolhem. Ah, Dois atletas só. isso. Daí, pô, no dia que era eu ficava lá conversando com os caras depois, saía de lá 8 horas da noite, jarra de café, e todo mundo, o Leandro falou que fazia muito isso, e eu tenho muitos amigos jornalistas da imprensa, que hoje ainda atuam, obviamente, Uhum, uhum. e que eu fiz amizade na época de São Paulo, sabe? Então, hoje em dia você não pensa mais nisso, nem tem mais garrafa de Não café dá. lá, agora é a máquina. Coloca, expresso, você fecha, acaba, você vai pro setor, Verdade. todo mundo embora rapidinho. Naquela época não. Ver- A gente se divertia pra caramba, a gente brincava com o cara. O cara. Ô, Renan, fiquei sabendo disso de é verdade. Ó, é verdade. Não, é mentira. Então era um papo mais direto. Hoje é negócio de fake news, negócio de disso, aquilo. Disseram que me falaram que. Pelo amor de Deus, o cara ligava direto, ô Renan, e aí? É isso? Pô, posso publicar? Vamos fazer uma entrevista? Você grava comigo? Ô, gravo, não gravo. Ô, desculpa, pode ser mais tarde. Hoje é muita frescurinha, muita coisinha, sabe? Pra você chegar perto de um jogador hoje no Morumbi, é uma Putz, chatice desgraçada.
O Pablo é meu amigo, eu joguei com ele no Atlético Paranaense. Teve um jogo que eu combinei com o Pablo, ele ia me dar uma camisa dele, Uhum. autografada pelos jogadores, para a gente fazer uma rifa para um menino lá de Campinas que estava com problema, precisava de uma cirurgia urgente. Só que no dia o São Paulo perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense. Eu fui para descer o elevador, não me deixaram descer no elevador, não me deixaram entrar no vestiário. Incrível. Naquela época descia, pô, mesmo quando perdia, dava explicação, mandava pra puta que pariu se tivesse que mandar. Mas hoje não, não, deixa os meninos lá. Parece que eles são intocáveis, sabe? Eu acho que nesse sentido, eu acho que o futebol ficou muito chato. O fã ficou muito distante do ídolo, tá uma distância muito grande. É chato isso. É legal quando a torcida ia no CT, batia na nossa mão no Sim. dia do jogo, a gente conversava com eles, trocava ideia, trocava até telefone muitas vezes. Não tinha negócio de mensagem na época, trocava Uhum. telefone. Pô, cara, hoje em dia a distância não pode isso daí. Essa distância não Não, pode existir. O não. torcedor com o jogador, o fã com o ídolo, sabe? Tem que estar mais próximo, tem que estar mais unido. Porque no final das contas Verdade. todo mundo quer, todos querem o mesmo, a mesma coisa. O São Paulo lá em cima, o objetivo, né, é grande. E eles parece que hoje estão intocáveis. E muitas vezes, deixa eu explicar direito, muitas vezes não é a questão do jogador, não é o jogador que quer isso. Muitas Uhum. vezes é empresário, é assessor de imprensa, é, é diretoria, é, enfim, É o jogador. staff, né, velho? O staff É, hoje o cara tem um staff. Staff para quê, filho? Você só tem que chegar e treinar. só, A só jogar obrigação bola. é você acordar cedo, cuidar do seu corpo, entrar dentro de campo, dar o seu melhor, trabalhar e cuidar do seu corpo, mais nada. Staff para quê? Entendeu? Quem sabe um gerenciador financeiro, porque os caras ganham muito dinheiro hoje. É, Muito. é. Um gerenciador financeiro, uma pessoa que, né, uma empresa que você confie para fazer os investimentos do seu dinheiro. Fora isso, o cara tem que se preocupar em entrar dentro do campo, chutar a bola e jogar da melhor forma, se preparar, cuidar do corpo e ferro. Mais nada. É isso Não mesmo. se preocupar com outras coisas. Quem que tem o carro mais bonito? Qual roda de carro que é a mais bonita? Quem que tem um apartamento mais bonito? Qual a mulher mais bonita? Para, não dá, não dá, não dá. E Futebol é quer, muito mais que colo... isso. e quer colocar tudo nas redes sociais, Renan, para mostrar, É, para dizer. Ah, é difícil, velho. Eu sei o que você está falando, vivi a sua época e vivo a de hoje. É muito complicado. Você, às vezes, conversar com o cara, você só quer conversar, você quer tirar algumas palavras. Não, tem que passar por não sei quem, passar por. Aí você fala, meu Deus, cara, que coisa de doido, meu. Tipo assim, passar por não sei. nada. Eu peguei essa época aí de São Paulo também, porra, você ia lá na grade, lembra naquela grade que tinha assim, você passava, acabava o treino, você ia, porque o vestiário ficava embaixo da arquibancada, né? Aí vinha por Isso, baixo, você morou acho que na isso. arquibancada também, debaixo da arquibancada, né? Do Morumbi. E aí passava ali, autógrafos, tirava foto com o torcedor, abria, tinha os dias certos, era sábado, acho que era quinta. Tinha uns dias lá, certo, que tinha para torcedores, mas, porra, meu, e hoje em dia, para você que é ex-jogador, cara, ídolo do São Paulo, não consegue pegar uma. Imagina um torcedor chegar próximo hoje. Não, é impensável. Porque o treinador não quer, o treinador. Não, eu não ia cobrar ninguém lá. Eu fui jogador de São Paulo, eu também ganhei, perdi, sofri pressão, dedo na cara lá dentro. Eu não ia fazer isso. O Pablo é meu amigo, tem outros grandes amigos lá, o Hernanes, Anderson Martins, pô, os funcionários todos do CT são meus amigos, do CT do São Paulo, do staff ali, os Uhum. massagistas, preparadores físicos, os roupeiros, são todos meus amigos. Eu não ia fazer cobrança nenhuma. Expliquei e tal, e mesmo assim não deixaram eu descer. Beleza, legal. Outro dia eu encontro com o Pablo, vou jantar com ele, encontro com ele, ele me dá a camisa, não tem problema nenhum, porque eu conheço ele. Agora, essa frescuragem toda aí Eu acho que é isso que tá acabando o futebol, viu, Renan? Eu acho que tá é com incomodando, isso, cara. tá É, incomodando, cara. Isso aí é uma chatice.
E eu sempre fui muito autêntico nas minhas entrevistas, mesmo quando jovem ainda, bem esclarecido sempre. E a gente estava para ser campeão paulista em 2005. Aquele ano o Paulista foi em pontos corridos, né? E o jogo do Acho que foi o título primeiro, né? Foi o primeiro? Acho que foi o primeiro. foi. E o jogo do título seria contra o Santos. Seria não, foi contra o Santos e era fora de casa. E o Santos não quis colocar o jogo na Vila, colocou o jogo em Mojimirim. E eu dei entrevista naquela semana, Uhum. e o cara me perguntou, e eu falei simplesmente assim, ó, o Santos não colocou o jogo na Vila porque é o jogo que possivelmente nos deu o título e eles não querem ver a gente comemorando o título na casa deles. Eu falei alguma mentira? Não. Não. O Leão ficou puto, o Juca e o Felipe, os assessores, puto. Eu passei mais de um mês sem dar entrevista, porque esse menino aí não tem papa na língua. Pô, falei verdade. Não, é o direito deles. Ah, não, é que o Santos. Não, eles não querem isso. E é normal, legal. O problema é deles. Se a gente vai ser campeão, eles não querem que a gente seja campeão na casa deles. Eu fui bem claro, possivelmente a gente é campeão, porque com empate a gente era campeão. Uhum. Eu falei simplesmente a verdade. Por você falar simplesmente a verdade, me deixaram quase 2 meses sem dar entrevista. Mas quando os caras me ligavam, os caras de rádio me ligavam, eu falava, eu dava entrevista, os caras ficavam putos. Eu não vou deixar de falar com os caras. Não vou Não, deixar. Não tem porquê. sim. E aí, chega na grande, né? No grande Mundial, cara. Nós falamos da Libertadores, vamos falar um pouco daquele Mundial que naquele jogo, tudo aconteceu naquele jogo, né, cara? Tipo, foi do céu ao inferno e volta pro céu de novo, vai pro inferno de novo, de repente, Mineirão vai lá, mete um gol e dá um sossego pra vocês, né, cara? Assim, até foi reprisado pela Globo aí há uns 3 semanas atrás, aí, 3 fins de semana atrás aí, esse nosso jogo. E, cara, o primeiro tempo eu achei que a gente jogou até melhor do que o Liverpool em Uhum, diversos. Mas o segundo tempo foi desesperador. O que era mais ou menos esperado, já que a gente estava com o placar na frente, né? Estava com 1-0. Era um time que estava 11 jogos sem sofrer gols, o Liverpool, né? Jogando num campeonato muito disputado, muito competitivo, a Premier League. Você imagina um time 11 jogos sem sofrer gol, então a gente conseguiu uma coisa ali, passe do Chula e o gol do Mineirinho, a gente conseguiu uma coisa ali incrível, né? E o Rogério fez um jogo monstruoso, quem sabe o maior dele na história do São Paulo. Da uhum, história de um goleiro, porque foi incrível o que o Rogério fez naquele dia. E ganhou, inclusive, como melhor jogador do campeonato, do jogo e do campeonato. E, cara, é a maior alegria da minha carreira, tudo aquilo que ele passou, porque como São Paulino eu tinha visto o que tinha acontecido junto do meu pai, ainda vivo na época, o que aconteceu em 92, 93, né? Ele, uhum, acordou, ele me acordando de madrugada para ver os jogos contra o Barcelona e o Milan. E depois o que a gente viveu lá, eu já no outro lado da história, né? Como vivendo de fato a história, né? Passando a fazer parte um pouco da história do São Paulo. E aquilo ali é muito emocionante para mim, como torcedor, como jogador, como né, as pessoas que relembram as histórias. Ah, naquele dia a gente fez isso, a gente reuniu a família, o jogo era 8 horas da manhã, mas já fizemos churrasco desde o dia anterior e tal. Porra, de falar arrepia, sabe, cara? Tudo que as pessoas viveram naquele dia para nos assistir, para sofrer junto com a gente, para segurar a bola com a gente, porque era mais um goleiro, era mais um que chutava, era mais um. Incrível, cara. E a gente foi ter a dimensão do que a gente, do tamanho nossa, do nosso feito quando a gente chegou aqui no nossa. Brasil e paramos São Paulo no dia, né? Foi uma festa
Porra, é incrível, Absurdo. cara. Eu acho que não teve, né, ô Renan? Não teve, né, cara? Eu acho que foi a maior festa de um título mundial, eu Maior, acho que foi a de vocês. maior, maior festa de um título mundial foi a nossa. Quem sabe comparada a da seleção brasileira, né? Mas de clube, De certeza clube. absoluta que foi a maior. Quem sabe se o Flamengo tivesse ganhado aí esse ano o Mundial contra o Liverpool, quem sabe a torcida do Flamengo tivesse feito ali uma Sim. festa bacana pro pessoal lá, mas até agora não tem não tem festa igual a essa que a torcida do São Paulo fez naquele dia. Chegamos bem cedo naquele dia no Brasil, né, em São Paulo, e fomos chegar no Morumbi, né, que foi o destino final. Já era o fim da tarde, já, pô, cansado pra caramba, uma festa incrível, fizeram no Morumbi também. Foi demais, cara. Foi espetacular que a torcida fez aquele dia lá. E aí você tem uma história com o Mineiro depois do jogo, pós-jogo, que vocês estavam na nostalgia total. Cadê o Mineiro? Você vai procurar o Mineiro. Conta aí como você achou o Mineiro. A gente tava tudo lá embaixo num salão que era destinado pra gente lá, bebendo pra caramba. Só que daí com todo mundo, diretoria todos, conselheiros que viajaram, comissão, todo mundo. Juvenal louco, Juvenal dançava, Juvenal uísque pra cacete, fumando charuto. Porra, o Danilo, o Danilão tomando uísque com o Juvenal, porra, histórias incríveis, cara. Só que aí, porra, tinha muita gente, cara, tinha muita gente e tal. Daí, porra, um falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses Danone tudinho, vamos levar pro quarto de um lá em cima, a gente enche a banheira de gelo e pega esses Danone tudinho e coloca lá dentro. E a gente fica tomando no quarto. Vamos levar o troféu lá pra cima, a gente faz foto e tal, pegamos as taças, levamos lá pra cima e ficamos lá. Quebramos tudo, velho. Só que daí deu certa hora, os caras falaram, mas gente, cadê o Mineiro? Véio? O cara fez o gol do título. Cadê o Mineiro? Pô, vamos no quarto do Mineiro. Chegou no quarto do Mineiro, o Mineiro tá descansando. Tá tranquilinho. Ah, Mineiro, vamos fazer festa, cara. Nós somos campeão do mundo, é isso e aquilo. Rapaz, o jogo hoje foi muito complicado. Tô muito cansado. Vou falar, pelo amor de Deus, menino. Tô quase me jogando lá pra baixo, menino. E você tá aí descansando um momento desse, cara. Você tá maluco? Vamos aproveitar a festa, cara. Não, não. Amanhã a viagem é cedinho. Ele já tava pensando na viagem do outro dia. Eu e o Danilo, que o quarto no Mundial era eu e o Danilo. Eu e o Danilo nós fomos direto. Nós fomos direto. Nossa. Se eu não me engano, a saída do hotel era 7 horas da manhã. Tudo o horário do Japão, né? Deu 6h30. Eu olhei e falei, porra, manso, 6h30, cara. A saída é às 7. E nós tomando ainda. Eu e ele tomando ainda. Vamos tomar um banhozinho rapidinho pra nós ir embora. Aí que nós fomos tomar um banho rapidinho e... Pô, mas tava quebrando tudo. Tava nem... Se tivesse que ser... Daí, naquele momento, os caras avisaram, gente, não precisa vestido de voltar. Volta como vocês quiserem, ou com a camisa de viagem, né, camiseta de passeio, ou camisa de jogo, se vocês quiserem. Porra, pode colocar boné, medalha e tal, e fazem o que vocês quiserem aí, que não tem problema nenhum, não. Foi o que a gente fez. Daí colocamos uma calça de agasalho lá, camisa e viemos embora. Quebramos tudo no avião. Bebemos no avião também, tá louco. Ali também estava cercado naquela época, né? O Cicinho bebia ainda, Danilo, você, Chulapa, cara, era um Todo mundo, quarteto cara. Ali, bom ali. poucos ali que não curtiam Danone ali. Era o Rogério, o Mineiro, evangélico, né? Pastor. Cara, tem um pouquíssimo. Era o resto. O Josué e o Cicinho, eu vou falar pra você, velho. Nunca vi beber igual, não. O Chula bebe. Com força. Agora, igual o Josué e o Cicinho, nunca vi, não. Fábio Santos toca pesado. Porra, entrou um camarada meu aqui agora, deixa eu achar ele aqui. Não tô enxergando porra nenhuma. Diego Lameira. Diego, ele jogou com a gente na base do São Paulo, né? Depois Puxa.
até jogou em alguns clubes e tal como profissional, depois recolheu. Hoje ele é dono de uma imobiliária na região do Tatuapé, na Anália Franco, ele e a esposa dele, a Pri. E esse moleque, de vez em quando eu jogo com ele os amadores em São Paulo. Esse moleque é monstro, craque, bate de 3 dedos e vira a cara. Beijão, beijão, Diego. Pô, saudade de vocês aí, cara. Essa pandemia tá fudendo com a gente. E tomava muito em conta antes da pandemia, agora quebrou com nós. Ele entrou aí, meu parceiro aí. Pô, que da hora, velho. Legal rever esses amigos, né, cara? Ó, o Davi Fardamentos também, que é parceiro nosso, falou assim, ó. Na Várzea, a festa dura 2 dias, você imagina ganhar o título mundial. Então. Pô, você imagina, cara. Pô, o problema, entre aspas, depois que a gente chegou ali, tá todo mundo de férias. Era o último dia. Cada um, tanto que chegou no Morumbi, eu lembro que chegou eu, Lugano, Fábio Santos, Rogério, Mineiro, Amoroso. Eita. Não chegou o time inteiro. Chegou no final do destino. Foram pegando táxi no meio do caminho, voltando para o aeroporto para ir cada um para sua cidade. O Júnior para Salvador, o Nego para Goiânia e tal. Eu fui até o fim. Meu irmão estava me esperando lá no Morumbi, eu fui até o fim. Ô, Renan, pra finalizar, meu velho, que já vai bater 1 hora aqui, o Instagram vai derrubar nós, velho. Pra finalizar, nós temos uma... Eu faço 5 perguntas aqui no final. 5 é um bate-bola, vai. Só pra você entender. E aí, o que você pensar, aí você fala. Não precisa ser uma palavra, não. Só pode falar. Tá bom? Tá bom, demorou. Família. A base de tudo. Futebol. Futebol é meu grande amor, é o que me deu tudo que eu tenho. E não só a parte financeira, me deu muitos amigos também, me deu muita coisa. Futebol é o amor da minha vida. Ganhar uma Libertadores. Não tem preço. Se eu tivesse que pagar para ganhar uma Libertadores, você não tem bicho. Tá bom, você tem que me dar dinheiro, eu dou. Não tem preço. São Paulo. Pô, São Paulo também, além do amor, Paulo, eles me ensinaram muito também de integridade, de ética, de caráter, né? Porque eu passei bons momentos da minha adolescência lá, então é o que me ensinou tudo também. Ser campeão mundial. É para poucos. São Paulo. O São Paulo tem 3 títulos, né? Então são 23 jogadores, 23 vezes 3 dá 69. Eu faço parte, cada uma daquelas estrelas vermelhas que tem na camisa do São Paulo, eu faço parte de uma delas. Eu estou dentre esses 69 jogadores que fazem parte dessa estrela vermelha e de tantos que já passaram pelo São Paulo, milhares que passaram pelo São Paulo. Eu estou dentre os 69 que fazem parte daquela estrela. E um parceiro meu que entrou aqui agora, Alex Bruno, também faz parte dela. Sauninha, cadê você? Vou fazer uma live, Sauna. Amanhã ele tá aí com a gente. Amanhã é o Alex Bruno que vai fazer aí com a gente. É isso, tô sabendo. Vou assistir ele. Parceiraço. Deixa eu te falar. Cara, queria te agradecer aí mais uma vez pelo seu tempo, pela sua simplicidade, cara. Você é um cara que são poucos aí no futebol que existe igual você, cara. Verdadeiro. Queria te agradecer por 2 oportunidades que a gente se conheceu, né? Que foi no encerramento da carreira do Alex Silva lá em Dayatuba e lá no encontro do Fute Encontro lá também. Nós tivemos a possibilidade de estar juntos lá. Queria te agradecer, meu amigo. Exato, Aaron. Eu que te agradeço pela oportunidade. Fico muito feliz mesmo você ter me escolhido aí para a gente bater esse papo. Saiba que eu estou à disposição para qualquer coisa que você precise.
né? Boa noite, se cuida aí, um grande abraço, Deus te abençoe. Amém. Ficar com Deus, irmão. Obrigadão aí, gente. Ficam com Deus. Se cuida. Abraço a todo mundo.